Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. E o nosso debate hoje vai ser maravilhoso. Nós vamos debater provavelmente um assunto que é o assunto entre os 10 mais debatidos até hoje dentro do ambiente das igrejas. Nós vamos falar sobre o ministério feminino. E a questão de mulher poder servir como pastora ou pregadora não é uma questão apenas de machismo ou de competição entre homens e mulheres. Pelo contrário, existem mulheres nas igrejas que são contra o ministério feminino e a mulher poder ser pastora ou pregadora. Assim como dentro da igreja também, existem muitos homens que entendem que as mulheres têm todo o direito e o chamado para desempenharem o ministério feminino. Então não se trata de machismo, não se trata de disputa dentro da igreja. Na verdade, a questão de aceitar o ministério feminino ou não, se trata mais de uma interpretação bíblica, social e histórica. Veja como eu botei elas três juntas. Eu não falei só interpretação bíblica, é uma interpretação bíblica, histórica, social. E é sobre isso que nós vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral. Nós temos aí mulheres presidentes do Brasil, mulheres tomando cargos altos em grandes empresas no Brasil. E claro, na igreja isso está mudando. Nós falamos, acho que semana passada, ou retrasada, eu debati sobre isso, que pelo menos o Conselho Brasileiro Batista, das igrejas batistas, já começaram a conversar e aceitar, na verdade, até a reconhecer algumas mulheres. Se não me engano, existem já hoje 8 mulheres aqui, segundo um artigo que eu tenho no hall, de pastoras ou líderes, né, na igreja batista. Algumas igrejas ainda estão fechadas, muitas hoje já estão debatendo sobre isso. Devemos abrir um pouco para aceitar mulheres com liderança no ministério, sim ou não? E aí o debate vai embora e Bíblia vem e Bíblia vai. Só que nós temos que entender também o contexto histórico e social de tudo isso para podermos chegar a um denominador comum. Para falar um pouco sobre tudo isso, receber aqui a pastor da Igreja Batista Memorial Caxambi e também é teólogo, filósofo, escritor, pastor Edson Luz. Pastor Edson, bem-vindo ao Antenados na Geral. Hoje nós vamos falar, teologizar, vamos filosofar em cima disso, porque há muito tempo já vem sido debatido. O senhor não concorda comigo? É verdade. Bom dia, bom dia, debatedores. Bom dia a você que está nos ouvindo, nos prestigiando. Que Deus abençoe a sua vida e que abra a sua compreensão e nos ajude em oração para que nós sejamos felizes aqui. De fato, é um assunto polêmico do ponto de vista, talvez, ideológico, mas do ponto de vista bíblico, provavelmente nós tenhamos respaldo com abundância para isso. Do ponto de vista social, eu entendo que nós precisamos ouvir todas as vozes, é a polifonia. Nós precisamos ouvir todas as vozes. Do ponto de vista espiritual, eu vejo que nenhum problema. Agora, há uma outra questão que é do ponto de vista antropológico. A mulher é diferente do homem. A mulher tem características diferentes. O homem tem características diferentes. Então, quando se fala de liderança, normalmente olha-se para o homem hoje, se olha para o homem hoje, a coisa está mudando, porque a mulher já tem características fortes de liderança e precisam ser entendidas dentro da característica dela, como mulher. E essas características da mulher, de liderança da mulher, encaixam no perfil do ministério. Elas têm restrições que poderiam ser radicalmente censuráveis. O homem tem características que são radicalmente censuráveis. Eu acho que a coisa está por aí. Porque o que nós precisamos entender é que quem está no ministério tem que estar olhando para o modelo de Jesus. Por isso que talvez o apóstolo Paulo tenha dito, só no céu que eu vou poder perguntar isso para ele, mas talvez ele tenha dito que era bom que não casasse. Quem deseja, é bom, o ideal, o bom para ficar livre para fazer o ministério. Mas seria melhor para nosso contexto social? E uma coisa, pastor Edson, e foi bom que ele já levantou isso também, porque isso hoje, pelo menos na igreja, nas instituições, já saiu um pouco do modelo então de Jesus, porque hoje para você chegar ao ministério sendo um pastor solteiro, meu Deus do céu, a maioria dos pastores fala, case, porque também existe, melhor que seja marido de uma única mulher. Então nós vemos aí que não necessariamente aquele que o pastor, acho que ele falou um pouco isso, não é 100% interpretação bíblica. A gente tem que entender o contexto histórico, o contexto social ou o contexto antropológico da própria mulher, das suas particularidades. Nós vamos debater sobre isso também hoje aqui na Antenados na Geral com ele, que é pastor da igreja Jardim Alcântara em São Gonçalo, também é pós-graduado em teologia e também advogado. Pastor Walter Miranda, bem-vindo ao Antenados na Geral, pastor. Prazer estar aqui, prazer, Deus abençoe a todos os debatedores. O assunto é importante e polêmico demais, né?
E por mais que se fale, ainda não se esgota o assunto. Não esgota nunca. Eu sou muito definido quanto a essa situação. Eu creio que em Cristo nós não temos barreiras. Foi derrubada a barreira de gentio, judeu, e não há discriminação, preconceito, mas ocorre que a Bíblia, em certas coisas, ela é bem definida. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela nos traz a revelação de Deus para nós, e neotestamentalmente falando, que nós vivemos essa realidade, temos que viver de acordo com o Novo Testamento, senão a gente força muitas coisas. Por exemplo, hoje nós temos aí a corrente do homossexualismo, tá aí, dos pastores homossexuais. Mas Deus não faz discriminação, mas você é o que argumentam, e essa corrente é forte aí, arranja até interpretação teológica dentro disso para justificar a posição deles. Então, eu creio, mas tem coisas que a Bíblia é definida. Homem é homem, mulher é mulher, né? E não tem nada de outra interpretação que arranje. Nós temos que ficar com a Bíblia. E neotestamentalmente falando, eu creio que essa situação de pastor ou pastora, a Bíblia deixa a coisa bem clara. Tudo bem, vamos analisar no campo, na linha histórica, na linha social, mas se não estiver em linha com as Escrituras Sagradas, penso eu, desde que aceitei Jesus, meus 10 anos de idade, hoje aos 62 anos, e vendo há 40 anos o ministério pastoral, entendendo um pouquinho da Escritura, eu sou lá do rabo da fila de entendimento, né? Eu sou menorzinho, mas entendo que as Escrituras ela é bem definida em certas situações. E quanto a esse ponto de pastor ou pastora, eu creio que a Bíblia, o Novo Testamento, é muito bem definido quanto a isso. Deixa eu só ler aqui, a gente está falando um pouco, mas ler aqui uma parte de Gálatas 3:28, que eu acho que fala um pouco disso que o nosso pastor acabou de citar, onde quebram-se as barreiras entre judeus, gentios e gregos e por aí vai. E é interessante a gente deixar claro que acaba com a distinção étnica, social e não acaba com a distinção sexual. E aí está a palavra, acaba com a distinção sexista dessa situação, que fala o seguinte: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Às vezes pegam isso e, tá vendo, a igreja homossexual e por aí vai, querem esticar demais, a gente vai entender até onde pode ser esticado, isso está sendo dito aqui. Também recebo, para falar um pouco sobre isso, claro, o Ministério Feminino tem que ter uma mulher pastora, ela que é pedagoga e pastora do Evangelho Quadrangular em Sepetiba, e também é diretora do Instituto Teológico Quadrangular, pastora Mônica Canedo. Pastora, bem-vinda ao Tenaz Geral. Que bom poder estar aqui, ser representante legítima das mulheres hoje aqui, falar a mulher no contexto, ser pastora, ser uma líder, isso é muito bom, gente. As mulheres, elas estiveram todo o tempo ao lado de Jesus, lá, auxiliando. Falar, mas estavam auxiliando, mas era Jesus, né? Elas estavam aprendendo também, porque não tem como negar hoje o crescimento, né, do Ministério Feminino. E em 1923, a Aimee Semple McPherson fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular. Se hoje ainda se discute tanto isso, imagina 91 anos atrás, né? Essa mulher, ela enfrentou um desafio muito grande, mas ela também construiu uma igreja lindíssima, belíssima, e está aí, quase 100 anos a Igreja do Evangelho Quadrangular sendo pregada em todo o mundo, né? O Evangelho, e desde esse tempo já tinha-se bem claro que a mulher é importante no reino, né? E que ela podia, sim, estar à frente. O esposo dela morreu de malária, eles tinham ido para uma missão na China e ela abraçou o ministério, né? Ela não deixou, mas ela foi para a missão como ajudante para lavar pratos, porque eles não aceitavam mulher, né? Mas ela superou tudo isso e conseguiu dar a volta por cima. E hoje, 91 anos depois, a mulher continua lutando, tentando conseguir o seu espaço na sociedade como líder, né? Mas graças a Deus que nós estamos aqui lutando para fazer o reino, para levar a palavra a toda criatura. Seja bem-vindo. Para quem não sabia desse dado, está aí um bom dado para a gente já começar bem o debate. Se tem capacidade ou não, que talvez isso seja um ponto, às vezes, até inicial do nosso debate. Muitas pessoas, quando entendem que não são favoráveis ao ministério feminino, e aí pegam a Bíblia, vão atrás, vão ao apóstolo Paulo falando que a mulher tem que ficar calada. A gente tem que entender que também existia todo um contexto social onde acreditava-se
Não que a mulher era menor, mas que ela não tinha, de fato, a capacidade de poder liderar. Então, se você vive dentro de um contexto onde o sexo feminino não, de fato, por não ter acesso a escolas, não ter acesso a várias situações que não tinham, de fato, naquela época, a cultura judaica daquela época restringia a mulher de muita coisa, então, quando ela não tinha acesso, acreditava-se que ela não era capaz. E, por isso, se escreve algumas coisas. Só que a gente tem que entender que hoje a capacidade de liderança feminina está mais do que comprovada. Eu vou até além. Em algumas situações, até melhor do que a dos homens. Já conheço algumas pessoas e líderes de grandes multinacionais, já tive a oportunidade de conversar ou participar de palestras, onde eles falam nitidamente, de acordo com pesquisas, com avaliações, que mulher tem 80% mais chance de ser melhor líder, de crescer e poder liderar numa situação, em um cargo multinacional, do que homens em algumas situações, em cima de avaliações. Então, hoje a gente já acredita até que a mulher supera em algumas situações a capacidade do homem de poder liderar situações. Então, se a gente bota abaixo essa questão de mulher também é tão capaz quanto o homem, vocês acreditam que qual é o critério de restrição que alguns pastores até hoje têm e ainda apontam a Bíblia? Biblicamente pegam a Bíblia e falam, aqui está na Bíblia, que não pode, é só homem. Vocês acreditam que isso é mais baseado em, de fato, uma instrução bíblica, ou essa instrução bíblica ela está munida e está cheia de interpretações sociais, culturais da sua época? Como é que, pastor, você acredita quando a gente pega na Bíblia e aponta, biblicamente está errado, mas calma aí, a Bíblia, também existem fatos históricos e culturais da Bíblia que a gente, não necessariamente, a Bíblia não muda, mas os fatos mudam, históricos, as interpretações daquilo mudam. Você acha que é interpretação bíblica ou é mais interpretação histórica e social? Olha, provavelmente mais interpretação bíblica. Interpretação bíblica no sentido radical. Radicalizar. A Bíblia é atual. Perfeito. E a Bíblia, sendo atual, ela não acompanha a evolução da sociedade. Ela fala para a sociedade de então, em qualquer tempo. Eu estou fazendo essa diferença, porque, se me permite, pastor Walter colocou alguma coisa muito séria, porque as pessoas vão estão modernizando a Bíblia. Exatamente, estão modernizando a Bíblia. Não é isso que se quer dizer. Quer-se dizer o seguinte, a Bíblia fala para o povo da época de acordo com o povo da época. A Bíblia instrui o povo dentro do seu tempo, dentro da sua cultura, daquele momento. Cultura é uma coisa que evolui. As coisas estão evoluindo, o pecado também, as necessidades também, a abundância do amor, da misericórdia de Deus também. Muito mais, a Bíblia nos informa que quanto maior é o pecado, maior é a graça. Então as coisas vão sendo proporcionalizadas. Dentro do contexto atual, entendo eu que a presença da mulher é extremamente importante em alguns momentos. Até porque a mulher está ocupando um lugar na sociedade hoje, como o nosso moderador nos explicou, e é verdade, constatamos isso, que a mulher está ocupando um lugar de liderança na sociedade com características excelentes. A gente vai à faculdade, nós que estamos militando dentro desse contexto, e sabemos que o número de mulheres dentro da faculdade, hoje, provavelmente será maior do que o número de homens. Se capacitando, e pior, é difícil competir com elas, dá raiva, porque elas dão São aplicados mesmo. Não, é complicado, porque parece que elas não fazem nada, só estudam. Só que a mulher, ela tem uma capacidade de racionalizar o seu tempo, talvez mais do que o homem, né? Em todos os momentos. O homem, ele pensa no todo, a mulher pensa na parte. Então, são características, daquelas que eu abordei na primeira fala, características da mulher que são muito importantes. Eu fico imaginando a felicidade que seria uma mulher com princípios, com caráter cristão, ilibado, bem formada, bem instruída, ao lado de um ministério, com um pastor, com as mesmas características, dirigindo um rebanho, em que ele pudesse dizer: aconselhamento pastoral da mulher é com a mulher, aconselhamento pastoral de homem é com o pastor. Eu acho que essa divisão evitaria muita coisa que se vê e colocaria, talvez, as pessoas afins falando a mesma linguagem. Agora, por isso eu quero voltar a uma coisa interessante, aos princípios e características. Quando se fala
Pode existir uma mulher pastora? Pode. Pode existir um homem pastor? Pode. Tem que ter unção e chamada. Mas isso para qualquer um, né? Vamos fazer o seguinte. Para o homem... É o que eu estou dizendo. Pode existir um homem pastor? Pode. Pode existir uma mulher pastor? Pode. Mas tem que existir princípios, unção e caráter. Porque eu não posso pôr uma pastora, alguém que não seja o pastor, alguém que não seja um homem ou uma mulher. Vamos fazer o seguinte, vamos rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos, porque a gente toca de fato em um assunto interessante, porque se algumas pessoas acreditam que mulher não existe ministério feminino, biblicamente Deus não faz, se a gente fala que o pastorado é uma vocação, o que nós estamos falando é o seguinte: Deus não vocaciona a mulher. E aí essa briga é grande, porque, meu irmão, se é historicamente, socialmente, eu vou levantar milhões de exemplos, assim como homens. Assim como Deus vocaciona o homem, vocaciona. Agora, Deus não vocaciona a mulher ao ministério, aí já é uma questão nossa, institucional, de poder interpretar tudo isso. E é sobre isso que nós vamos debater no segundo bloco. Não saia daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta no segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos falando um pouco sobre a validade do ministério feminino. Se for por exemplo ou por história, a gente já derruba isso aqui por terra. Foi colocado, qual o nome da fundadora da Igreja? Aimee Semple McPherson. É difícil falar esse nome. Deixa eu falar agora. A Igreja Fundadora, deixa eu falar uma dos assembleianos. Eu sou assembleiano dos pentecostais. Frida Wingren, esposa de Gunnar Wingren, fundador da Assembleia de Deus. Ele viajava para a Suécia durante 6 meses para tratar de saúde e outras coisas. Que tocava a Igreja Assembleia de Deus no Brasil era ela, a esposa dele. Mulher chamada, companheira. Enfim, nós temos, e hoje, esposas de pastores e pastoras. E nós vamos chegar ainda lá também. Só porque você é esposa de pastor, não lhe faz pastora. Nós acabamos de tocar na questão da vocação do chamado. E quem vocaciona, meu pastor, é Deus. Então, se a gente fala que mulher não é pastora, é porque a gente está falando o seguinte: Deus não vocaciona a mulher. Aí a briga é grande. Mas o exemplo, o nosso exemplo, eu volto a insistir. Eu vou dar minha posição logo antes para me crucificarem logo. Eu não sou a favor. Sou radical, pode me chamar de radical, porque... mas a Bíblia... A Bíblia é o quê? A visão de Paulo. Paulo recebeu de Deus ou não recebeu? Será que as nossas interpretações hoje, as nossas colocações são melhores do que um apóstolo Paulo? Quem é hoje que chega aos pés de um apóstolo Paulo? Me mostra aí o maior expert no campo teológico, da hermenêutica, da exegese, da comunhão com Deus, que chega aos pés de um Paulo. Eu nunca conheci, historicamente, não conheço. Então, foram os homens que receberam a revelação de Deus, o Novo Testamento está aí para nós. A mulher, ela é importantíssima. Eu não sou machista, não. Eu quero dizer a minha não é uma posição. questão de machismo a ou mulher de discriminação. tem lugares na igreja para ela trabalhar muito. A minha esposa, a esposa de pastor, a Eliana da Fonseca Miranda, mas não é pastora, mas me ajuda muito nesses 40 anos. O sucesso do meu ministério pastoral, primeiro ao Senhor, segundo a uma companheira que eu tenho, que vale mais de 80% do sucesso do meu ministério pastoral, a ela. Mas as reuniões que a gente conversa, olha, assim, seria bom você conversar. Ela reúne com as varoas e é bênção para as varoas. Não significa que é isso, ela é pastora, ela é esposa de um pastor. O ministério pastoral é uma chama. Quem criou isso foi Deus. Quem criou isso foi o Senhor, usando os apóstolos. O Senhor chamou 12, tudo bem, 12 apóstolos. Tinha mulheres excelentes naquele tempo? Tinha, como tem hoje. Mulheres têm lugar para ela no ministério da oração, o ministério materno, ser uma mãe excelente, uma esposa excelente, no ministério do jejum. Tem muita coisa para a mulher fazer na igreja. Como homem, tem grandes homens que pregam muito, falam muito, mas ele tem a marca do ministério. Porque ser pastor não é para quem quer. É para quem o Senhor chama e marca. Não adianta falar bonito, ser pós-graduado em teologia, até mestrado. Mas, meu filho, se não tiver a chamada, não adianta nada. Tem que ter a chamada. E, biblicamente, falando, Novo Testamento, porque é bíblica... O que eu prego, finalmente? Eu não apacento o meu rebanho com o livro de matemática, muito embora que muitas vezes eu trago a matemática numa mensagem. Eu não apacento o meu rebanho com o livro de história do Brasil, muito embora às vezes na mensagem eu trago uma história do Brasil dentro do contexto da mensagem e serve muita coisa. Eu não apacento o meu rebanho trazendo o livro de direito civil. A base do meu rebanho como pastor é a Bíblia Sagrada, a Revelação. E nessa Bíblia Sagrada, a Revelação, no Novo Testamento, eu não vejo uma irmã serva de Deus. Temos aí centenas, mulheres excelentes que ajudaram o apóstolo Paulo, que se destacaram em vários ministérios, mas nessa função, Paulo a Timóteo falou,
Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Desejar não é pecado, mas o segredo foi chamado. Desejar não é pecado nem para o homem nem para a mulher, mas foi chamado, foi vocacionado, foi marcado, está separado para isso, recebeu a unção para apacentar o rebanho. Eu vejo que essa unção ela é específica, não se trata de machismo. Deus derramou essa unção sobre o homem para apacentar, colocou o Deus cabeça de Jesus, Jesus cabeça do varão, varão cabeça da mulher, lá 1 Coríntios capítulo 11. Tudo bem, a mulher tem que estar... Eu entendo quanto a mulher está calada na igreja, no sentido de ela liderar, está sobrepor ao homem. Gente, está claro na Escritura Sagrada quanto a isso. Não com licença, minha irmã, não menosprezando nenhuma serva de Deus, mas eu não vejo, biblicamente, a mulher chamada para esse ministério pastor, apacentar o rebanho local constituído pelo Senhor para a mulher apacentar. E essa responsabilidade eu vejo na Bíblia, a menos que... Sabe o que? Deixa eu só usar uma frase para encerrar. Uma coisa que é interessante, deixa eu usar uma frase para encerrar. Claro. Nós estamos fazendo de Deus... Tá? Deixa eu dizer, estamos fazendo de Deus um ser que ele tem que aceitar o que nós achamos, o que nós pensamos. Nós estamos ultimamente, aos pouquinhos, as coisas estão sendo empurrada. Aí vemos um mundanismo vergonhoso, chocante, desenfreado na igreja, uma apostasia, um desvio apostático vergonhoso também. Então, aos pouquinhos as coisas vão minando. Aí chegamos ao ponto agora. A varoa. Menosprezar. Eu vi uma pastora dizer, num debate, numa rádio, não, Deus está levantando mulheres porque os homens não estão dando conta do recado. Que negócio é esse? Que coisa é isso? O homem não está dando conta do recado? Deus é que chama. Quem chama o Senhor, então a responsabilidade é do Senhor. Se você não der conta, ele levanta outro. Se eu não der conta, ele levanta outro. Saul estava lá, não deu conta, Deus chama Davi. Deus chama quem ele quer. Agora, quanto especificamente ao ministério pastoral, eu não vejo nenhuma brecha, não. A menos que a gente force. Mas onde está na Bíblia que não pode? Não está escrito, minha irmã, que na Bíblia não pode. Eu não encontro isso na Bíblia. Mas eu queria chegar lá. Na Bíblia uma mulher pastora. Mas nisso que eu ia chegar um pouquinho também tem... Claro que aí vai na interpretação bíblica nesse sentido, que eu acho que o pastor Walter foi respeitoso e de fato colocou o que ele pensou para fora. Que exatamente nisso eu ia indagar ele. Mas pastor, o fato de não ter uma mulher liderando não está dizendo também que impeça que outras mulheres possam. Porque se tivesse na Bíblia, eu não seria. Se tivesse escrito não pode, com certeza eu não seria. Porque para mim a palavra de Deus é a última, né? O que falar é ponto, acabou. Né? Eu não vou discutir, não, porque nos dias de hoje eu não dou interpretação para o que está escrito na Bíblia. Está escrito é aquele ponto. Mas se eu não acho nada que fale você não pode, e eu tenho, né, o chamado de Deus, porque eu também não queria. Né? Mas o que acontece? A necessidade da obra coloca a gente. E não é na necessidade, eu não casei com um pastor, eu já era pastora solteira. Né? A necessidade da obra coloca a gente na situação. E eu fui pastorear, eu fui cuidar. E meu esposo não é pastor. Agora, o meu esposo é o líder da minha casa. É ele que manda na casa. Não é por eu ser pastora que eu sou a líder. Né? Porque às vezes você pensa assim, na igreja pastora, então ela também manda em casa. Da casa dela. Né? Não é verdade. Meu esposo, né? Ele está aqui. Né? E ele que manda a casa, mas eu sou pastora na igreja. E na igreja ele não é pastor. E a gente consegue conviver com isso muito bem. Né? Não tem atrito, nós não temos problemas com isso. Então, é assim, se tivesse na Bíblia eu não seria, com certeza, contra. Mas como eu não acho nada que fale, olha, que me prove, se alguém me provar, eu abro mão, né? Eu saio, eu largo tudo. Mas eu ainda não achei na Bíblia. E eu estudo a Bíblia, eu leio a Bíblia, e eu não consigo ver isso dessa forma. Né? E hoje a necessidade também, como essa pastora colocou, acho que ela colocou de uma forma meio grotesca, mas, na verdade, hoje, a Bíblia fala, né, que, olha, está precisando de obreiros para a obra. E as mulheres estão se colocando à posição, porque os homens, às vezes, estão preocupados em sustentar a família. Muita gente não está disposta ao ministério. Na igreja, nós buscamos pessoas para liderar, para estar à frente. Gente, se depender, às vezes até à frente do grupo de homem vai ter uma mulher, porque a mulher está sempre disposta, né, a trabalhar, estar à frente. A mulher consegue trabalhar fora, a mulher consegue liderar na igreja e cuidar da sua casa.
E às vezes o homem, ele não consegue fazer um monte de coisas sozinho, né? Dessa forma. E se coloca à disposição, o homem que se coloca à disposição do ministério, que enfrenta situações, ele arrebenta, ele faz. Mas tem muito homem hoje que tem o chamado de Deus, mas ele não está se colocando à disposição da obra. Uma grande questão, claro que é difícil da gente, eu não vou jogar talvez uma pergunta dessa para o pastor Walter, que eu acho que é uma pergunta muito pessoal e subjetiva, mas, por exemplo, historicamente, a gente vê grandes mulheres que trabalharam para, às vezes nem reconhecidas como pastores, mas o que elas desempenhavam era um pastorado também, que aí são duas coisas diferentes. Eu não estou falando de reconhecimento, estou falando de vocação. Uma pessoa vocacionada, ela pastoreia mesmo sem ter o título de pastor, ponto. Né? Vocação não é ter título, é você desempenhar aquilo que você foi chamado a fazer. Se historicamente a gente pega várias mulheres, biblicamente eu posso citar aqui até algumas que foram citadas aqui depois. Eu lembro aqui, ó, Romanos 16, 1, 7, recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva em Cristo, em Secreia, peço que vos recebam no Senhor de maneira digna dos santos, que lhe prestem ajuda, de que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita... Enfim, nós temos citações de mulheres que desempenham a vocação que foi chamada por Deus, não necessariamente chamada de pastora. Aí vem aquela questão, se é uma questão de vocação, Deus não vocaciona a mulher, eu acho que a gente vai falar, vocaciona sim, vocaciona para o ministério pastoral, e aí eu acho que Deus também respeita o tempo, a cultura, a coisa das pessoas. Por isso que eu falo, eu não vou chegar para o pastor e falar, pastor, você acredita que Deus não vocaciona a mulher para ministério pastoral? Quem somos nós para dizer que Deus pode ou não pode fazer? Não, certo, Deus é Deus, Ele está no governo de tudo. O princípio está aí. Porque é muito difícil a gente falar. Esta mulher valorosa que fundou a igreja quadrangular, não era uma pastora? Por exemplo, não era? Para ser... Como é que eu posso falar que não era se ela fundou talvez uma das grandes denominações que ganham pessoas para Cristo e foi pastora durante muito tempo? Então, assim, é difícil de fato, é uma questão complicada, interpretativa, mas e eu volto, a gente vai para um rápido intervalo, depois nós voltamos, mas eu volto mais uma vez porque acho que está muito respeitoso. Não se trata de discriminação, de competição, se trata de interpretação bíblica, porque também se a gente, vamos, e eu volto para o início, o pastor Edson falou, vamos para o exemplo de Jesus, solteiro então, hoje as igrejas não aceitam pastores solteiros, tem que ser casado. Então, calma aí, quer dizer que para mulher a gente aceita o exemplo bíblico, mas para homem não, tem que ser casado. Calma aí, como é que é esses critérios aí para a gente ver o que é para o ministério ou não? Então é interessante a gente interpretar isso, porque querendo ou não, hoje não sei como é na Batista, na Assembleia de Deus, tem pastores solteiros, mas é difícil demais. O cara tem que ser casado, para ser pastor de igreja mesmo, de rebanho, tem que ser casado, senão não é nem aceito. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral. Estamos debatendo um pouco sobre o universo da possibilidade do ministério feminino. Como nós falamos desde o início, é algo interpretativo e nós estamos tentando chegar aqui a algumas conversas. Tá muito interessante, pastor Edson. Eu estou gostando. Essa questão que nós estamos falando de deixar aberta, a gente está falando durante o intervalo, de fato a Bíblia cita em casos onde a gente vê questões mais culturais envolvidas nessa questão de mulher pode falar ou não pode falar, mas não, de fato não tem explicitamente mulher não pode exercer o ministério feminino. Já a gente está falando de vocação, e se é uma vocação mulher se sente vocacionada, e nós temos muitas mulheres vocacionadas, como é que você entende essa questão de pode ou não pode, proibição? Está aberto, a Bíblia não fecha, não dá um nó nesse assunto, por estar aberto, então estamos aí talvez enfim, estamos debatendo por causa disso, porque se tivesse fechado a gente não estava nem debatendo. Então você acha que existe aí um espaço para se flexibilizar esse tipo de conversa? O apóstolo Paulo, quando aconselha Timóteo, eu gosto muito das cartas do apóstolo Paulo, sobretudo 2 Timóteo. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: não imponhas precipitadamente a mão sobre ninguém. Ora, essa palavra, ela nos remete ao modelo espiritual de cada pessoa. A pessoa, como foi colocado aqui por todos nós, as pessoas podem ser eloquentes, podem ser vocacionadas aos olhos humanos. Tem pessoas que você olha e te encanta. Mas se você for olhar a vida particular, as características particulares dela, elas não têm nenhuma, não pode nem se imaginar dirigindo outras. São cegos querendo guiar cegos. E a Bíblia é clara nisso. Mas ela não diz que são homens ou mulheres esses guias cegos. Então eu penso muito em características. Daqui a pouco eu não vou estar aí, mas você vai estar, se Deus quiser, porque a minha idade está um pouquinho mais à frente que a sua. Mas acontece que vai aparecer momentos que vão ter crianças
Pastores, já tem crianças pregando, já tenho visto isso aí. Se é fenômeno, se é montagem, Eita Deus. então eu fico quieto. Mas hoje, as crianças, os adolescentes, eles sabem muito mais do que adultos. Saber. Mas eles estão preparados para um ministério? Espiritualmente, maduros? Não. Hoje. Mas a evolução mental está tão grande, cientificamente provada, tão grande, que daqui a pouco nós vamos precisar muito de adolescentes pregando para adolescentes, ganhando adolescentes para Cristo com competência e orientando. Perfeito. Por quê? Os adultos não vão falar a linguagem dos adolescentes e nem vão ser ouvidos pelos adolescentes. E crianças também. Porque a idade da adolescente tem início para começar, mas não tem para acabar. Tem muito idoso adolescente. Bom, eu estou apenas viajando, dando uma de Júlio Verne aqui na história, né? Mas onde nós vamos chegar? Isso mesmo. E é assim que eu preciso ver. Porque eu sou de uma geração que passou e que se esforça muito para dialogar com criança e adolescente. Eu gosto muito de conversar com criança. Delícia. Porque criança passa para mim algumas coisas que um adulto não passa porque está com a mente muito impregnada. E quando a gente fala desse tema, não tem como fugir todas as vezes que eu ouvi esse tema. Não tem como fugir lá no fundo, embora o discurso explícito não seja, mas não tem como fugir da questão homem e mulher como características pessoais. Mulher não pode, homem não pode, mulher não pode. É ungido do Senhor. Davi foi chamado adolescente. Grande homem Davi foi chamado adolescente. Foi dito para ele que ele não tinha condição, que ele era muito novo, que ele era muito pequenininho, era muito frágil. A única coisa que ele tinha que dizer que ele era bonito. Só. Mas Deus enxergou em Davi outra coisa, ungiu Davi. Eu fico muito sem autoridade para dizer quem Deus quer levantar para o quê. Eu não consigo. Se é uma mulher que Deus vai levantar, eu vou olhar as características lógicas, que nós trabalhamos com a lógica, nosso pensamento, nosso contexto social, nosso pensar é lógico. Nós não entendemos aquilo que nós não tem lógica, nós não entendemos. Mas Deus, o levantar de Deus não tem lógica, meu Deus. Porque é espiritual. Eu não posso raciocinar com lógica dentro daquilo que Deus quer. Do contrário, eu não vou acreditar em muita coisa. Essa manhã eu estava meditando naquela questão de Eliseu, quando ele jogou uma madeira e flutuou um martelo. Eu falei, meu Deus, tem lógica isso? Nenhum contexto do pensar científico tem lógica um pedaço de madeira fazer flutuar um martelo. Eu diria, isso é impossível, isso não aconteceu, a Bíblia está errada. Agora sai dessa lógica e pensa com Deus. Deus pode tudo. Então, eu não consigo definir e dizer que uma mulher não possa ser vocacionada por Deus para uma grande missão. Perfeito. Porque é mulher ou porque é homem, eu vou parar e vou pensar naquilo que Deus quer e se aquela missão está sendo cumprida de acordo com a vontade de Deus. Depois a gente vai pensar com lógica. Mas antes tem que ser o princípio de Deus, a soberania dele. Por isso, eu vejo mulheres pregando grandes mensagens, vejo mulheres falando, me desculpe o termo chulo, grandes besteiras, vejo homens pregando grandes mensagens do Senhor, vejo homens falando grandes besteiras, e eu fico pensando, eu falo besteira? Porque eu preciso conhecer a mim primeiro. Quem sou eu diante de Deus? Se eu estou diante de Deus, então eu preciso me corrigir todo dia para não ficar dizendo aquilo que Deus não quer que eu diga, que Ele não está me dizendo. E Deus nunca me disse o seguinte, olha, eu quero um homem ou uma mulher, e Deus disse assim, eu não quero um cachorro, tá bom. Mas Ele usou uma mula. Quando Deus usou uma mula para falar com Balaão, eu falei, Senhor, que o Senhor nunca precisa usar uma mula para falar comigo. Entendeu? Porque vai ser uma humilhação tremenda se eu chegar em casa um dia, eu não tenho cachorro, mas chegar o cachorro me pregar uma mensagem. Quem raciocina sou eu. Então, é complicado, porque Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, aonde Ele quer, a hora que Ele quer, da maneira dele para uma função definida. Então, isso me preocupa, pastor. Tem muita trabalho para varoa, para mulher na igreja. Tem.
Mulher Pra pode pregar instituição. muito. Exato, ela pode pregar muito. Tem muitas aí que pregam. Permita-me ler um versículo aqui, 1 Timóteo 3, verso 14. Não despreze o dom que é em ti, Paulo falando para Timóteo, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbitérios. Essa é a norma, me parece, da instituição e do organismo. Reunir o presbitério pastoral e colocar as mãos. Eu acho que ninguém pode dizer, a partir de hoje você é pastor ou você é pastora. Ninguém tem essa autoridade. E para o ministério reunir-se, tem que reunir-se embaixo da autoridade do Senhor para impor as mãos em linha com o que o pastor leu. Não impõe as mãos o quê? Precipitadamente. Então, compete ao ministério, diante do Senhor, na presença do Senhor, saber como fazer. Coloca as mãos, não coloca as mãos. Eu repito, não tenho nada contra a serva de Deus, mulheres trabalham hoje. Mas o mundo moderno, a exigência... criancinha, eu conheço os meninos aí que colocam ele em cima de uma cadeira, o pastor chama ele no púlpito, coloca ele em cima de uma cadeira. Você começou a estar falando isso. E o menino leu, não leu faz a Daniel Bíblia, não. capítulo 5, leu todo o capítulo, depois de ler o que vai sair de um garoto de 10 anos. O garoto sacudiu uma igreja, pregou 1 hora. Mas ele significa, eu posso dizer, ele é pastor. Mas será que ele é pastor mesmo? Não sou eu que vou dizer que ele é pastor. Ele pregou bem. Deus usou ele. Eu posso passar a chamá-lo de pastor. Mas eu, Walter Miranda de Oliveira, não é o Senhor. O Senhor é outra coisa. E às vezes eu não vou chamar e Deus vai chamar. Então a vontade é do Senhor. Então tem certas coisas nas Escrituras que são bem definidas, são bem claras para nós, penso eu. É por isso que eu sou meio fechado quanto a isso, né? Nas Escrituras Sagradas. Tendo nada, a Dilma, a presidenta, não sei se é excelente ou se não é, tá? Mas é a presidenta da República, respeitamos-la, mas tem os meus parâmetros, né? As minhas restrições. Mas já foi melhor do que muito homem, tá? né? Muito tudo homem bem, presidente né? aí. Tem a Margaret Thatcher, né? Angela Merkel, agora grande líder da Alemanha. Grandes lideranças. Podem ser? Claro, chegaram lá. Mas e o ministério pastoral? Bom, Deus está no governo de tudo. Bem sabemos disso. Mas uma coisa que ela vai além do nosso entendimento, que vai numa teologia que a gente não consegue penetrar nela. A vontade de Deus que a gente não consegue discernir com toda a nossa capacidade intelectual, teológica, hermenêutica, sei lá. E vai por aí. Algo de misterioso num chamado de Deus que ninguém pode mexer nele. Tem uma mesa posta, tem alguma coisa no prato ali, que você não pode tocar naquele prato, no que está ali. É Deus que vai dar o que está naquele prato, vontade de meter a mão, vontade de chegar com a boca, nem com a mão. Mas você não pode nem tocar ali, é Deus que vai servir aquele prato naquela mesa. O que está naquela mesa ali. Então tem coisa clara, definida. A nossa querida falou, não, mas não tem na Bíblia que não pode ser pastora. Concordo. Gênero, número e grau, se tiver mais alguma coisa para concordar, eu vou concordar. Mas também não vejo o contrário quanto a isso. Taxativamente, categoricamente, contundentemente, ou sorrateiramente, uma base para isso. Porque eu pego desde lá no princípio. Por que o Senhor não chamou mulheres para serem apóstolas? A contingência da época, mas o Espírito Santo ele está moldado à contingência da época? Não, porque nós estamos no século, a exigência do século XX, um tempo moderno, ultramoderno, tecnologicamente, e nós ficamos nos confundindo. Mas espera lá, o Espírito Santo está moldado no nosso prato ou nós que temos que nos moldar na forma do Espírito Santo? Seria a minha pergunta. Uma coisa que eu não entendo todos reconhecem o trabalho da mulher na igreja, a importância. Parabéns. O que é título para Deus? Porque se a mulher pode trabalhar, pregar, fazer, realizar, o que é ser pastor? Né? Qual a importância disso? Qual o peso disso na Bíblia? Eu não vejo peso nenhum. Eu acho que esse título, na verdade, ele só tem peso para quem usa, porque ser pastor é ser visto, é ser medido, né? Para a gente é ruim, entre aspas, né? Porque a gente é o tempo todinho analisado por levar esse título. Mas, biblicamente falando, eu não vejo o peso nessa palavra, nessa nomenclatura, né? E a questão tem denominações que aceitam o trabalho da mulher e coloca lá outro título para tal. Ela faz a mesma coisa, né? Mas ela não pode ser pastora.
né? Mas ela tem um outro título que deixa ela bem à vontade para fazer. Então, eu acho que isso é uma coisa, assim, meio fora de contexto. Eu não consigo entender Quantas vezes eu isso. já não vi? Porque às vezes existem igrejas que botam placa e botam quem é o pastor da igreja. A Assembleia de Deus, não sei o que, não sei o que. Como não pode... Liderança, missionária fulana de tal. Em vez de escrever, porque não pode escrever pastora, porque não pode ser pastora, mas pode ser missionária. Vamos para um rápido intervalo, depois nós voltamos para o último bloco, porque também eu quero ver um outro lado que eu... E aí também me coloco um pouco no pensamento do nosso pastor, embora seja a favor ao Ministério Feminino, mas também eu acho que existem restrições, por exemplo, em algumas igrejas, e eu conheço às vezes conversas, das mulheres, até dos pastores falando, olha, só estou esperando aceitarem aqui a reconhecimento de mulher, porque aí a minha mulher vai se tornar pastora. Mulher de pastor não necessariamente é pastora, que é uma coisa também que a gente tem que ter muito cuidado, porque uma vez que abre, o que vai ter de mulher de pastor se tornando pastora que não é pastora só porque é casada? Então a gente tem que também ter o equilíbrio, as mulheres têm que entender o equilíbrio nesse sentido. Embora muitas mulheres, depois de pastor, sejam pastoras também. Compartilhem o chamado do marido. Enfim, eu tenho uma visão muito boa também para isso. Só que, né, a gente tem que entender isso bem. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Antenados, volta já já. Esse já é o último bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre o Ministério Feminino. Está muito bom. Estamos tentando fazer um levantamento histórico, cultural, antropológico disso tudo. E claro, no fim das contas, é uma questão meio interpretativa. Porém, eu quero levantar também alguma questão que eu acho que tem que ser cuidadosa, porque algumas igrejas já estão abrindo, flexibilizando para o Ministério Feminino. Mas nós temos que entender que ministério, seja ele masculino ou feminino, é vocação, é unção de Deus para isso. É chamado. E só porque uma pessoa casa com outra que é pastor ou pastora, isso não faz dela uma pessoa chamada. Embora muitas vezes eu acredito que Deus chama o casal, mas existem vezes que uma mulher casa com um pastor e ela quer ser chamada de pastora, todo mundo já chama de pastora. Conheço situações, e respeito também, eu entendo cada instituição de denominação, onde se faz, ao mesmo tempo que se faz toda a questão do casamento, do ato do casamento religioso, naquele mesmo instante também, no final do casamento, a mulher já se ajoelha, porque ela está casando com um pastor, já vi pastores solteiros, e no ato do casamento, mesmo ali dentro, no final se ajoelha porque ela também está sendo ungida e reconhecida pastora, do qual sou totalmente contra, mas respeito, porque é o jeito deles verem, casando com um pastor, se torna pastor automaticamente. Você acha que às vezes também, pastor, essa questão do reconhecimento do Ministério Feminino vai causar um pouco esse sentimento de, poxa, então agora que já na minha denominação já pode, eu já sou esposa de pastor, agora eu vou ser reconhecida pastora. Qual é o problema também disso? Você vê problema por trás disso? Olha, eu não desejo isso para minha mulher, não, tá? Porque ser pastor não é uma questão pessoal de querer, não. Pastor, já falou isso. Eu não vejo um profeta que tenha ficado feliz quando foi chamado. Ele tentou argumentar. É verdade. Eu digo para você. Provavelmente o pastor mesmo chamado por Deus, ele está em crise. Ontem um pastor falou comigo, o pastor está em crise. Eu falei, todo pastor fica em crise. Porque obedecer a Deus é uma questão de crise. Porque Deus manda você fazer coisas que você não quer fazer. E não gostaria de fazer, gostaria de ser outra coisa, estar em outro lugar, fazendo outra coisa. Porque falar para esse povo de hoje, desobediente, como sempre foi, e querer mostrar para eles a vontade de Deus, é crise, é se colocar contra a massa. Por isso que eu acho complicado a massa, você ser apoiado pela massa. Eu acho complicado isso. Geralmente está errado. A massa nunca foi suficientemente obediente a Deus. Então eu não desejo para minha mulher que ela entre em crise. Eu quero que ela fique, como sempre foi, cuidando dos nossos filhos, as suas com crises, sabedoria, né? Levando todos a Jesus, me ajudando. Se ela falar um dia, Deus está me chamando para o ministério, eu falei, uau, eu vou te apoiar. E provavelmente eu vou ter que deixar de ser pastor para apoiar o ministério dela. Porque tem coisas importantes que eu preciso fazer nos bastidores, que quando eu era pastor, ela fez por mim. Então, o pastor precisa de alguém na sua intimidade, cuidando dele, inclusive das suas impulsividades, das suas crises. Quando ele chega em casa, às vezes, não quer falar porque ele está em crise, a esposa sabe orar, sabe não levantar o problema, porque ele não quer falar sobre aquilo, e ela é uma pastora para ele. Então isso é importante. Se a minha mulher for pastora, eu vou ter que pedir capacitação a Deus para ser pastor dela, em casa, para que haja equilíbrio. Então tem coisas muito sérias. Agora, eu quero levantar uma outra questão importante para mim. Qual foi a igreja que Jesus fundou?
Nenhuma. A igreja é uma necessidade que haja de interpretação, é uma instituição importantíssima, defendida no Novo Testamento, real no Novo Testamento, necessária no Novo Testamento, mas é uma instituição dirigida pelo Espírito Santo, e se este dirigente não for ungido pelo Espírito e guiado pelo Espírito, ele vai fazer o que dá na vontade dele, que é o que a gente vê hoje, muito contexto político na direção de igrejas. Muito contexto político e unção nenhuma. Eu fico apavorado quando eu vejo um número de pastores se reunindo politicamente para manobrar direção de igrejas. Isso é uma realidade que ninguém pode contestar. Eu pergunto, aonde está o Espírito Santo? Então, eu fico muito preocupado quando a igreja não é uma igreja segundo o coração de Deus. E não é. Hoje, você vai encontrar muito poucas. E quando encontra, são chamados de radicais, ultrapassados, etc. Porque não aceitam aquilo que já foi dito aqui, que é intromissão, mistura com a sociedade. Não aceita evoluções. É bíblica. Então, é preciso que reúna um grupo que possa adequar, e vamos fazer aqui a nossa vontade. Você vota em mim, eu voto em você. A gente arranja mais uma meia dúzia aqui que depende de nós para votar em nós. Eu não vejo Deus nessa história. Eu tenho hora que eu fico pensando o seguinte: o ideal seria que a gente não pensasse na instituição e pensasse somente nos propósitos de Deus em Cristo Jesus. Sequim. E é complicado. Mas a radiografia, com isso. Uma radiografia muito também séria que o pastor trouxe, viu? Muito séria, e que realmente isso existe. Não que tem vai como até além do fugir nosso dela. debate, mulher ou não. A gente está falando Ah. de consagrar pessoas que não são ungidas ao chamado pastorado, independente se seja homem ou mulher. Aí, Isso é complicado. saindo na estrada alternativa rapidamente, é por isso que eu acho que também, aquele negócio eu acho, penso biblicamente, como é importante diante da exposição sábia do nosso pastor aqui, é quanto ao homem ser pastor, eu acho que ele tem que ser casado diante dessas crises, dessas situações. Casa, meu filho, primeiro, depois, senhor, você tem chamado, mas vai casar primeiro. Alguém tem que porque passar você vai na sua ter casa. sua esposa. Isso Como aí. é que um homem solteiro vai lidar com a experiência que ele tem para lidar com famílias, com pai e esposa, com filhos, com a experiência que ele tem. Agora, é por isso que nada dá certo no catolicismo romano, porque bota um padre vai lidar com família, um homem solteiro lidar com família, fazendo um monte de coisa errada por trás das cortinas aí, desculpe a minha franqueza, né? Mas a realidade é essa. Então o pastor, ele precisa ter sua família constituída. Vai ser muito importante, diante do que o nosso colega falou, o homem de Deus, na hora da crise, ele tem uma companheira, ou na hora da crise dela, ela tem um companheiro. Tem uma base. Voltando ao assunto principal, homem e mulher casados, né? Mulher pastora. E no meu caso, né? Mulher pastora e marido não pastor. Eu tenho uma visão em relação a isso. Não é a Posso falar visão... uma coisinha só? Só para te interromper um pouquinho, só para ser chato. Ele é o seu pastor na sua crise. Exatamente. É isso que eu ia falar. A questão, eu acho que os dois, quando casam, se tornam uma só carne mesmo. A igreja não reconhece, casou com a pastora, a pastor não é. A quadrangular não reconhece dessa forma. Mas eu acredito que quando se casa, os dois são pastores. Se tornaram uma só carne. Né? Os dois vão trabalhar junto. Como os pastores falaram, a mulher, ela faz parte o tempo todo do seu ministério. Como meu esposo, quando eu fui assumir a igreja de Sepetiba, ele foi pastor, tanto quanto eu. Apesar de não ser o pastor da igreja, né? Ele tomava decisões, ele realizava. Então, eu acho que quando os dois estão juntos no ministério, uma só carne, os dois são pastores, sim. E a gente está chegando ao final do Antenados de hoje. Uma coisa que eu acho interessante, a gente tentou abordar, mas claro que eu acho que o Espírito Santo não se molda ou não se moderniza com o tempo, mas ele reconhece o tempo e age dentro disso. No início, os apóstolos, ou até Jesus, talvez não eram casados, porque, de fato, aquele era o início, talvez, do crescimento da igreja. Eles tinham que viajar para tudo que era lado, eram perseguidos e tudo. E, de fato, às vezes, mulher, família, esposo, tudo, poderia ser algo que o segurasse. Hoje não é tanto assim, o Espírito Santo também entende. Então, mas é um bom debate para a gente. A contemporaneidade do Espírito Santo e como ele trabalha nos tempos. Isso é forte, mas eu quero... Até para escolher líder e pastor, ele é muito contemporâneo, não moderno, tá bom? Obrigado, pastores, pela presença de vocês. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.